Boa noite a todos e a todas. Uma boa noite, mesmo de coração para todos vós. E amanhã será um dia também bonito para nós e para todos. Irmãos, eu peço que me ajudem a falar com o nosso Pai, para Ele ajudar-nos a todos nós na saúde, no estudo, na doença, daquelas pessoas que querem andar não podem, têm doenças pior que a minha. E todos os dias estamos aqui a rezar por eles, a fazer as nossas preces, para que Deus os acolha e os ajude a encontrar o caminho certo. Que o Pai nos ajude a todos. Ele não faz distinção, porque Ele dá sempre o pão aos seus filhos. E assim, não sou grande coisa para fazer uma prece. Tem que ser com muita calma. E hoje não me preparei para isso. Mas sei a quem eu peço para me ajudar, que está comigo. Que me está a dizer o que eu devo fazer. E eu faço de coração. Pedir ao Pai, a Jesus, nosso irmão, e a nossa mãe Maria, que nos ajude a todos, que não deixe ninguém para trás. Sempre para a frente. Ajudai-os, Pai. Ajudai-os a todos nós e Deus, as tuas bênçãos. A todos que aqui estão. E a todos aqueles que não puderam estar aqui. Que Ele nos dê o seu abraço, a sua luz, a sua sabedoria, para que nós aprendamos a ser melhor cada dia que passa. E agora, peço ao Pai para nos dar o seu carinho, o seu amor, força para nós seguirmos em frente. Temos um bom mestre para nos ensinar a não desistir. E aqui estamos. Os meus agradecimentos a Deus, a Jesus e à nossa Mãe Maria. Olhai por nós, Senhor, hoje e amanhã e para sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, obrigado, Cidália. Obrigado, Felipe. Sim, senhora. Então, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos numa perícope incrível, todas elas são. O Evangelho é incrível e o de Lucas também. Então vamos dar continuidade ao anúncio do nascimento de Jesus. Hoje vamos trabalhar o versículo 31. E, portanto, antes de entrarmos no versículo, nós costumamos fazer sempre um resumo e ponho
Antes de começarmos com o resumo, vamos fazer uma leitura preliminar e depois então entramos no resumo. Quem é que tem o livro perto que possa fazer a leitura, se faz favor? Eu posso fazer, ó Filipe. Muito bem, Odete, faz favor. Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de David. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, graciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre. O seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será o Filho de Deus. Vê, Elizabeth, tua parenta. Ela também concedeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, sucede comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Que assim seja. Muito bem, vamos só fazer aqui um parênteses. Então a menina Paulina é o aniversário dela hoje e não dizia nada. Né? Estava eu aqui, estava eu aqui sem ver o chat, ali a sua amiga Minda já colocou aqui. Portanto, vamos cantar-lhe os parabéns no final do estudo, está bem? Que você é muito especial para todos nós. Está bem? Obrigada. Obrigado. Merece toda a nossa atenção e carinho. Obrigada. Já lhe vamos dar o nosso amor, está bem? Cantando Obrigada. Obrigada. uma palavrinha, está bem? Obrigada. Beijinho para si. Gosto muito de si. Pronto. E para ti também. Obrigada. Bem, isto começa bem. Bom, vamos lá. Então, quem é que me ajuda aqui a fazer um breve resumo? Faz favor. A nossa especialista em síntese, Minda Gomes. Obrigado. Eu não vi novamente, não é? Mas tirei os apontamentos no dia. Então, estamos na 1:30. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. A saudação do anjo Gabriel. A mensagem do nascimento ainda não tinha sido passada, deste novo Adão que vai nascer, o Mestre Jesus. Como o anjo percebeu que Maria estava em temor, mas por isso sua resposta foi de tranquilidade. Maria era uma simples jovem muito obediente, com resignação, era muito religiosa. Chegou o momento de servir ao Pai, a Deus. Então o momento foi de recolhimento. Falamos também do mecanismo da unidade no capítulo 26. O Evangelho nos dá a informação dos médiuns. Neste grupo de médiuns, os compromissos foram logo assumidos no mundo espiritual, destes irmãos que falamos, o Zacarias, Isabel, Maria, José, todos eles.
No caso de Zacarias e Isabel, assustaram-se, mas com a presença do anjo Gabriel, mas souberam assumir a sua conduta, o respeito, o silêncio. Eles eram ambos justos e bons, eram espíritos que já estavam preparados, já espiritual. Ainda não tinha chegado, não estava a ser movido para se prepararem. Não deve ter sido fácil. O compromisso era grande, uma grande missão que tinha sido dada a Maria. Mas Maria parou e guardou as coisas em seu coração. Nós muitas vezes também temos que parar, silenciar e orar. Falar com Deus, ter a certeza de que Deus está connosco, para que seja fortalecida a nossa fé também. Muitas situações são colocadas na nossa vida para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem, para o nosso melhoramento. O impacto das provas dói, e quando dói, porque ainda somos muito imperfeitos, ainda não nos trazer grandes aprendizagens. Temos que manter a calma, a serenidade, a paciência, para poder suportar algumas provas. A dor da semente é o parto da vida. Maria já era uma alma muito evoluída. A melhor parte dela foi o amor. Maria já tinha muito amor. Ela buscou. O perfeito amor lança fora o temor. Para nos libertar é importante que saibamos amar. Maria trouxe-nos o grande exemplo do amor. Maria trouxe em seu ventre o maior de todos que veio ao nosso planeta, um mestre. Ela enfrentou tudo, essa fidelidade do amor ao Pai. Que possamos parar também, orar, enfrentar nossas situações menos boas e agradecer. Agradecer a Deus por nos ter dado a vida e toda esta criação que nos rodeia. Bela, que possamos apreciar a natureza. Quantas passagens de Jesus vieram para o nosso esclarecimento e para o nosso conforto. Que possamos trazer estes exemplos para nossas vidas, que sejamos sempre positivos. Quando descobrirmos a nossa essência divina, seremos muito mais felizes. A Patrícia trouxe também os textos, que também têm um bom título e trazem-nos reflexões muito boas. Falou também que encontrou um texto em Vinha de Luz, lição número 70. Pondo vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Lucas 9:44. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Falou também ceifa de luz na lição 13, na gleba do mundo. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. E é isto. Sermos melhores a cada dia e temos que agradecer esta oportunidade de estarmos aqui e aprender mais uns com os outros, com aqueles que sabem mais, os que sabem menos, juntam-se aos que sabem mais e assim vamos evoluindo. Obrigada. Amida, tu estás num local diferente daquele que costumas estar. Estou. É que estás com muitos cortes na internet e no princípio ficámos muito tempo sem te ouvir. É A para sério, não em, disseste nada. não te quis estar a interromper. É para que no futuro possas reconsiderar, pelo menos para este estudo. Eu já houve uma altura que estive aqui e ouvia-se bem, mas agora se calhar estou com menos internet. Estava com muitos Então cortes. assim não ouviram tudo. Sim, ouvimos, mas por exemplo, agora não te estamos a ouvir. Não? Estás Pois, paralisada. Pois, se calhar não ouviram tudo, não é? Pronto, ok. Era só para teres atenção, está bem? Está Beijinho. bem, obrigada. Muito bem, então quem é que quer complementar aqui o raciocínio da Minda, os apontamentos que ela fez? Portanto, o que é que nos ficou mais? O resumo é sempre procurarmos, dentro de nós mesmos, procurarmos aquilo que mais nos tocou, não é? As reflexões que
mais fizeram sentido para nós, aquilo que aprendemos da semana passada. Portanto, lanço essa pergunta para quem quiser ajudar aqui a melhor compreensão do texto. Senhora Coordenadora. Apostos. Não, a Minda falou. Anúncio do resumo. Anúncio do resumo. Não, os finalmente do resumo, porque a Exato. Minda falou muito bem tudo que nós conversamos, tudo que está lá registrado na gravação. E só para frisar, né, que esse momento que Gabriel vem restabelecer a confiança aí com Maria, né, dar essa tranquilidade para ela de que tudo estava bem, de que apesar dela se surpreender, e muitas vezes a surpresa, né, pelo nosso desconhecimento, pelo véu do esquecimento, por não estarmos aí tão conectados com esse plano que coexiste com o nosso aqui, né, estamos todos entrelaçados, então a gente sente um temor, né, nós falamos que o temor era não da mensagem, né, porque ele não tinha nem passado a mensagem para ela em si, estava só ali ele se anunciando primeiramente, que estava chegando para trazer um comunicado do pai a ela e trazendo com muita alegria, então para que ela ficasse tranquila, mas quantas vezes a gente sente esse impacto, né, aí numa comunicação, numa interação com uma outra pessoa, ou com até dentro, né, de uma manifestação com uma autoridade moral maior do que a nossa, né? Então a gente repensa aí o que estamos fazendo, né, se somos dignos até dessa comunicação, dessa interação. E eu tinha até marcado aqui nas minhas anotações para ler um outro texto de Emmanuel também, que está no livro Busque e Acharás, que o capítulo chama Aviso Calmante. Na verdade o texto é de André Luiz, não é de Emmanuel, esse é de André Luiz, estou vendo aqui. E diz assim: o trabalho eficiente deve ser planejado, mas não ouvides que as circunstâncias procedem da vida superior. O tempo é um rio de surpresas. Use o apoio da bondade e a bateia da tolerância para colher ouro da providência divina no cascalho dos fatos desagradáveis. A conversa fastidiosa talvez seja o veículo de valiosa indicação. A visita que não se espera provavelmente traga uma bênção. O obstáculo com que não se contava em muitas ocasiões traduz o amparo da espiritualidade maior, antes que certa dificuldade apareça. O aborrecimento de um minuto pode ser a pausa de aviso salvador. A enfermidade súbita quase sempre é um processo de que se utiliza o plano superior para se impedir uma queda espetacular. Atenda ao seu programa de ação conforme os seus encargos, mas não se esqueça da paciência na trilha das suas horas. Cada um de nós é chamado para a execução de tarefa determinada, mas a habilitação para isso vem de Deus. Então, a gente já tinha falado, né, que essa graça, que ela tinha esse merecimento para receber essa tarefa, e que tudo vem do Pai, né? Esse anúncio vinha aí desse mensageiro do Pai para reconfirmar aí essa escolha, esse merecimento, que ela trilhou esse caminho para chegar até esse momento, e que ele jamais dá fardos mais pesados do que cada um pode carregar, né? E ela tinha, sim, esse preparo, essa envergadura moral. Nós lemos um trechinho no Mecanismo da Mediunidade, que são os médios preparadores, que cita Maria ali. Então, a gente consegue perceber
a beleza desse momento e que se a gente se sintonizar um pouquinho, a gente não teme e encara os nossos anúncios aí. Muito bem, Patrícia. De facto, há essa preparação que advém de uma conquista espiritual nossa, não é? Portanto, as missões são proporcionais à nossa necessidade espiritual, mas também às nossas conquistas espirituais. E nós, ser mãe de Jesus, num contexto da época, naquela cultura, não era de facto uma tarefa fácil. Para já, para todo o seguimento da vida de Maria e para a vida do Cristo, não é? Portanto, ver com os olhos o Cristo a ser crucificado, não é? Portanto, ser julgada por todo um contexto religioso, cultural naquela época, portanto, de facto, só um espírito de alta envergadura espiritual conseguiria concluir com sucesso esta grande missão. Na verdade, é uma missão de amor a toda a humanidade. Que Jesus traz isso consigo, não é? Esse objetivo maior de nos induzir para o caminho para Deus. E isso é muito relevante. Sílvia Freitas, estás favor. Primeiro agradecer, porque a Patrícia foi perfeita na condução, né, da semana passada, foi muito bacana. E a Márcia também trouxe para a gente, na pesquisa dela, né, que essa expressão não temas aparece muitas vezes, é muito recorrente. E daí ela citou até uma passagem, uma carta de Paulo aos Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Que também acalma e acalenta, né? E as meninas resgataram no Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, a questão da obediência e resignação, já que era um dever, né, de Maria. E aí, como duas forças ativas, né? Que a obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. E a gente ficou pensando, questionou também bastante sobre a questão de uma menina, né, de 14, 15 anos, de repente receber essa notícia, né? E nós fizemos um link também com notícias que às vezes chegam nos dias atuais, né, para uma família, uma gravidez indesejada, uma criança especial, né? E como que a gente reage, né? E como que a gente age diante de uma determinada situação, né? E a questão de não fugir ao dever, né? E eu achei linda, até marquei aqui, né? O perfeito amor, a Minda até falou na resumo dela, o perfeito amor lança fora o temor. Muito bonito. Terminaste, Sílvia? Obrigado. Enquanto estavas a falar, lembrei-me também do Evangelho de João, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não é? Credes em Deus, crede também em mim. E, de facto, estes anúncios vêm muitas vezes criar um impacto emocional em nós, não é? Portanto, sobretudo é um anúncio para uma mudança de paradigma. As mudanças na nossa vida, nós gostamos de mudar, mas não gostamos de mudanças. Quem quer mudar? Eu. Quem é que vai mudar? E aqui, não é? É que todos queremos mudar, não é? Mas mudar efetivamente já é um bocadinho mais complicado. Não é? Muito bem. Maria Nica Mandarina, faz favor. Agora, quando a Silvia estava a falar como é que nós agimos quando há assim uma gravidez num contexto um bocado fora da normalidade, mas eu acho que em cada nascimento que acontece, no fundo é Jesus que está a nascer, porque há sempre um projeto, um futuro Cristo em todos nós. Portanto, cada ser que tem a oportunidade de reencarnar, para mim é sempre um nascimento que Jesus de alguma forma simbolizou no seu e que nos deu depois, digamos, o início desse propósito maior que é a vida e
e como a devemos utilizar para o nosso crescimento moral. E eu vejo isso um bocado agora nesta circunstância da maternidade e da oportunidade de todos nós nascermos, e todos nós podemos ser Cristo um dia. Basta querermos e trabalharmos. Muito Pronto, bem, e agora tive obrigado, assim Nica. esta ideia Ainda um sobre bocado aqui, ambiciosa, mas pronto. ainda sobre aqui o Pode não ser. temas, há sempre uma passagem que eu gosto muito, que é quando Jesus chama Simão Pedro para ser um pescador de almas, não é? O Simão Pedro, quando se apercebe daquilo que estava a acontecer, ele diz: Senhor, afasta de mim que sou um pecador. E Jesus diz: Pedro, não temas, a partir de hoje és um pescador de homens, ou serás um pescador de homens. E isso é uma passagem muito bonita por causa de Jesus está a anunciar, Pedro, que ele vai ser seu discípulo. Mas está a anunciar também que ele irá ter muitas dificuldades. Está a anunciar que muitas vezes ele vai ser conduzido pelo próprio Cristo para locais externos e internos para onde ele não queira ir. Jesus faz com que ele tenha uma viagem para sítios, locais espirituais internos que nós desconhecemos. Então, este anúncio de Maria é também isso para Maria, porque ela não sabe aquilo que vai acontecer, está perante um contexto que é difícil e isso gera preocupação e inquietação íntima. Também me lembrei daquele momento em que nós, estando no mundo espiritual, nos é anunciado o planeamento reencarnatório. Lembrei-me aqui de quando na reencarnação de Sigismundo, o espírito reencarnante, né, tem contacto com a família e sabe com quem é que vai estar, né, com aquele que havia morto no passado, e ele perturba-se, não é? Acaba por também ficar atemorizado, mas ao mesmo tempo tem ali um conjunto de espiritualidade que o conforta, que o incentiva, e depois, na verdade, é que depois da reencarnação as coisas se conciliam. Assim é também nós, não é? Na nossa vida, quando nos é feito este anúncio, não é? Por exemplo, com a dedicação à doutrina espírita, com as mudanças que têm que ser feitas nas nossas vidas para seguirmos a Jesus e para deixarmos o mundo, com o chamado, não é? Que também para nós é feito para procurarmos caminhar no serviço. Portanto, tudo isso gera, de certa forma, um temor, porque nós estamos habituados temos hábitos, não é? Temos hábitos da nossa vida, temos formas de ver a vida, temos formas de viver a vida. E estes anúncios, de facto, impelem-nos à mudança, à transformação. E isso é aquilo que é verdadeiramente importante para as nossas vidas, é de facto esta transformação pela experiência, pela vivência, pelo sairmos de fora da caixa, pelo fazermos coisas diferentes, aprendermos coisas diferentes. Portanto, tudo isso é objeto de crescimento espiritual. Assim sendo, alguém mais quer fazer alguma consideração sobre o versículo anterior? Muito bem. Então, assim sendo, vamos passar para o nosso versículo. E diz assim: Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, desde logo aqui, o verbo conceber, não é? Concepção, que vai cruzar aqui também com a gestação, não é? O período gestacional. E no fundo, o que é que vai acontecer? Estamos a anunciar o nascimento de Jesus, não é? Na verdade, a questão simbólica é o Cristo interno, não é? É um Cristo interno que nasce no ventre, nasce nas nossas entranhas, nasce no âmago de nós mesmos, mas que
a pouco e pouco, né? Como que uma gestação. É muito interessante estas analogias, porque reparem, o feto, desde que há a fecundação, não é? O zigoto, começa em desenvolvimento, começa num processo de multiplicação celular, até se começar a estruturar, até depois os órgãos começarem a ter as suas ligações. E o processo de gestação de um bebé no ventre de uma mãe pode ser também uma analogia do nosso parto espiritual. É como se a gestação fosse desde o princípio inteligente, estão a ver? Da criação do princípio inteligente, até ao estadio de espírito puro, um processo gestacional, ou seja, um processo evolutivo que a cada dia, como símbolo de uma reencarnação, por exemplo, pudesse acrescentar mais uma célula, mais um crescimento, mais um órgão, mais um membro, ou seja, esse processo gestacional é de facto pode ser lido como uma grande metáfora do ponto de vista espiritual. Até há aquela, não sei se é anedota, eu vi isto, acho que foi aqui no meme aqui do Facebook, que estão dois gêmeos, né, no ventre de uma mãe, e diz um para o outro: acreditas na vida após o útero, ou qualquer coisa assim do género, né? Ou seja, e é um pouco isso, né? É um pouco isso. Esta crença, não é? Imaginem, é como se estivéssemos dentro de um ventre, não é? Para despertarmos para uma nova vida, né? Que essa é a vida da vivência em comunhão com Deus, não é? Que é esse estadio espiritual em que nós, de facto, ficamos plenos. Diga lá, Nica, só favor. Filipe, eu descobri aqui uma comunicação do Chico Xavier, isto foi 13/12/2020, e que ele diz assim: sempre me fiz essa pergunta, onde será que Jesus nasceu? Finalmente consegui obter uma resposta. Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda a certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe, e ela nos responderá.
Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a tua sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a João Batista e ele dirá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro, e ele responderá: Jesus nasceu em Betânia na tarde em que visitou o meu túmulo. E disse: Lázaro, levanta-te. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu, e ele nos responderá: nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes, e ele dirá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira, e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deu em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Isto é um bocado longo, não sei se... Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e as suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei nos meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Agora pensemos um pouquinho, e para nós, quando Jesus nasceu, pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu, então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia destes, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasça nos nossos corações e que seja sempre Natal nas nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. Feliz Natal, Francisco Cândido Xavier. Muito bem, obrigado, Nica. Então, vejamos. Nós olharmos para o ventre, nós vamos recordar-nos aqui sempre do útero, não é? É no útero que acaba por ser gerada a vida. E a vida não é uma vida qualquer. Jesus fala, a vida de Jesus é a personificação da vida espiritual. Uma vida que deve ser vivida por nós, porque nós somos, de facto, espíritos. Mas esse útero também podemos ver o próprio planeta Terra, não é por acaso que se chama Mãe Terra. A Terra como um grande útero, onde é um espaço onde os espíritos ganham vida, onde as reencarnações ocorrem. Então, este planeta acaba por ser também um grande útero divino que permite que este processo gestacional faça com que nós, quando transitamos para o mundo espiritual, fazemos o processo de gestação. É como se o processo da reencarnação, a morte ou desencarne, fosse o parir da Terra. Estão a ver a ideia? O parir da Terra para o mundo espiritual. Então, e como é que nós chegamos no mundo espiritual? Às vezes, fetos com alguns problemas, às vezes fetos que não atingem todo o processo de gestação, não atingem os 9 meses, ou seja, não fazem todo o planeamento reencarnatório, não cumprem as suas missões, porque como é que nós verificamos que cumprimos as nossas missões? Quando há um planeamento, e nós, aos 9 meses, quando chega o processo de desencarne, nós cumprimos os nossos afazeres, ou seja,
quando conseguimos alcançar o dia, a hora que estava, de facto, pré-planeado, digamos assim, acabamos por dar, portanto, esse sentimento de missão cumprida, não é? De reencarnação cumprida, né? Aquela ideia do espírito completista, não é? Há assim uma coisa qualquer da encarnação completista, qualquer coisa assim do género. Isto é um termo português do Brasil que às vezes não se traduz bem em português de Portugal, não é? Mas, ou seja, é aquele espírito que, olhando para a sua ficha reencarnatória, acaba por cumprir, não é? Com aquilo que lhe foi proposto antes, com o anúncio que lhe foi feito, não é? Um pouco por aí. Então, alguém quer acrescentar aqui algumas ideias ao ventre, à gestação, a este processo de desenvolvimento? Ok. Então, daqui, portanto, deste processo gestacional, vai nascer algo, não é? Portanto, é porque há aqui duas questões. Eis que conceberás no ventre, ponto número 1, e darás à luz, não é? Um filho. Dar à luz. Não é? Maria está a dar à luz um filho. No fundo é o quê? Nós, quando olhamos para os filhos, é quase como uma extensão nossa, não é? É quase, não é mesmo? É o nosso coração que ganha pernas, não é? É parte de nós que acaba por ser gerado no mundo. Mas no fundo é o quê? É obra. Né? É obra divina. Porque podemos dizer, sou pai da casa com o Evangelho. Né? Somos parte desta família Casa com o Evangelho. Somos familiares. Né? Ou seja, tudo aquilo que vamos construindo, tudo aquilo que vamos gerando de nós, torna-se nosso filho. Portanto, nós parimos as nossas obras, que advém de um processo de gestação interna. Porque para chegarmos às obras externas, tudo acontece primeiramente num processo interno. Todas as ações decorrem de um pensamento. Todas as ações decorrem de uma reflexão. E se eu fizer isto, o que é que eu posso ter? Eu sinto isto, e o que é que eu posso fazer segundo aquilo que eu estou a sentir? Ou seja, tudo aquilo que existe fora advém daquilo que nasce primeiramente no sentimento do espírito. Porque os espíritos vêm nos dizer que até chegarmos à ação, nós temos como a base da ação o sentimento, depois o pensamento, depois a palavra e depois a ação. Então, nós estamos no campo mais íntimo do ser. E para que tudo seja gerado, para que as obras, as palavras, os pensamentos possam ser paridos, eles decorrem daquilo que mais íntimo, ou seja, do nosso ventre, do nosso âmago, da nossa quase uma matriz espiritual que existe em cada um de nós. É curioso que Jesus vem trabalhar exatamente aí, nesse âmago, nesse ventre. E quando começa a nascer em nós essas virtudes mais profundas, tudo se vai refletir no campo exterior. E isto é muito bonito, porque é o Cristo interno que começa a ser desenvolvido. Então, este anúncio do nascimento de Jesus é efetivamente isso. É o anúncio de que um dia o Cristo tomará hospedagem em nós. É a tal citação de Paulo: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então é um reconhecimento de nós próprios sobre este processo de transformação íntima, este processo gestacional, que vai ter várias fases, várias gestações. Reparem, nós começámos aqui o nosso trabalho há 2 anos. E fez já muita diferença entre as pessoas, né?
vê-se que não somos mais as mesmas pessoas, e isso é bom que aconteça. Desde que entramos na doutrina, passámos pelo centro de Santarém, alguns continuam, e está tudo bem, mas desde lá, desde o nosso iniciozinho, desde a nossa fecundação, não é? Nós criámos um processo evolutivo dentro de nós mesmos. E um dia, nesta longa jornada, também vamos poder dizer, como Paulo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então vejam, para aquilo que nós estamos destinados. Saber isto é incrível, porque nós temos vontade de nos melhorar, mas temos que ir escavar, vamos ser arqueólogos de nós mesmos. Temos que ir à procura, entretanto vamos encontrar muitas sombras, muitas coisas, muitas trevas, muitos defeitos, mas também lá está, em potencial, a nossa luminosidade, a nossa luz, né? o nosso bem, a nossa bondade. E quando conseguimos viver esses sentimentos mais nobres, eis que o Cristo nasce. Patrícia, faz favor. Nem sei que tem mais alguma coisa para falar, mas o Felipe falou tudo. É só para reforçar a ideia mesmo, né, dessas marcas que a gente vai imprimindo no nosso perispírito, né, com essas mudanças, com essas transformações que a gente vai trazendo a consciência com esse nascimento do Cristo em nós, né? Então a gente vai relembrando as leis que estão na consciência, vai vivendo as lições do Evangelho e isso vai marcando o nosso perispírito, né? A gente vai tirando essas sombras, vai colocando essa luz que ele trouxe para nós, para que isso realmente saia por nós depois, né? Saia do que está no nosso coração, que a nossa boca fale do que está no nosso coração, não só mais na parte racional, intelectual, né? Do entendimento, da compreensão, mas que a gente possa chegar naquela última etapa lá de Alcione, né? De sentir e viver, transformar o sentimento, né? O sentimento é a base do ser espiritual, né? Da nossa essência. Nós precisamos fazer esse mergulho, transformá-los e aí sim trazer para fora, né? E aí tá marcado nos nossos perispíritos e aí não tem mais, é a nossa conquista, a conquista dos nossos tesouros, né? Esse comecinho que ele fala também, né? Eis que eu estava, né, nas minhas buscas olhando, alguns colocam que é de pronto que isso aconteceria, né? Então, como se naquele momento que ele fizesse o anúncio, já estivesse acontecendo ali Era chegado. essa concepção. Então, muitas vezes a gente, né, recebe o anúncio e não se dá conta de que aquilo está prestes a acontecer, né? Porque nós nos surpreendemos com os anúncios e tememos, e não nos abrimos para vivê-los. E também esse comecinho está relacionado com o trecho de Isaías, não sei se você quer que traga agora ou Podes trazer deixamos já. para depois. Deixa-me que só colocar aqui um parênteses Passa. para complementar aquilo que tu disseste, que é, aqui do ex, há aqui uma citação que eu gosto muito, que é nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo tenha chegado. A ver? E era chegado o tempo em que o Cristo estava para nascer. Então, não há nada que detenha isso. Não é? Quando o tempo é chegado, não há nada que detenha o poder de Deus e a manifestação da providência divina em qualquer circunstância. Então, esta frase encaixa aí com nenhuma luva aqui no eis que, não é chegado o tempo e, portanto, vai acontecer, quer queiramos, quer não. Complementa então, Patrícia. Vou complementar, mas antes eu lembrei
não sei se todos já assistiram, mas vou fazer um spoilerzinho, né? Só o primeiro episódio lá da série do Chosen. The Chosen, né? Quando eles olham para o céu e veem uma estrela muito brilhante, muito brilhante. Naquele momento ali, para mim, ficou como se fosse essa chegada de Jesus na Terra ali, chegando, se aproximando para aí estar, né, com Maria e vir a nós. Foi muito impressionante essa imagem. Espetáculo. Então, o Isaías, né, lá em capítulo 7, no versículo 14, fala sobre essa promessa, né? É a profetização sobre essa chegada de Emanuel, né? Então, é muito parecido o versículo, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que era uma referência, né? De que Deus está conosco, não era um nome em si. Então já tá tudo ali, já estava tudo ali. Naquele momento se referia a uma outra questão mais, né, específica ali de uma luta entre os povos, mas a profecia estava ali, né, feita, de que Deus estaria conosco, viria aqui se manifestar entre nós. Muito bem. Obrigado, Patrícia. Isaías também era um dos profetas que entendia o Messias como um Messias sofredor. Havia vários outros profetas que traziam a perspectiva de um Messias que haveria de vir para libertar o povo à força, à semelhança do rei Davi. Ou seja, alguém que entraria em Jerusalém com uma espada, um cavalo branco, portanto, e que iria dominar o povo sobre a violência. E Isaías, aliás, Jesus, nós vimos no livro Jesus no Lar, que Jesus fazia-se evangelhos no lar, nas escrituras e sobretudo do livro de Isaías, na casa de Simão Pedro. Portanto, há uma relação direta e um carinho muito especial do Cristo para com aqui a figura do profeta Isaías. Foi o primeiro livro que ele abriu no templo, né? Exato, espetáculo. Muito bem. Maria Mandarina, faz favor. Filipe, eu agora vou só recuar um bocadinho quando se falou no dar à luz. O dar à luz, de alguma forma, é dar a possibilidade de sairmos da escuridão. Nós estamos sempre na escuridão e quando nos dão essa oportunidade, através da mãe e também do pai, porque uma mãe só não resolve a circunstância. Mas, de facto, é sempre uma hipótese de o outro vir e sair da sua escuridão e começar a entender a luz e sabê-la criar dentro de si de alguma forma. E é uma responsabilidade enorme quando se tem esse privilégio de ser mãe. Para além da prova da riqueza, eu acho que é uma das provas também maiores que uma pessoa tem, a responsabilidade de dar vida e não só a responsabilidade de orientar esse espírito, que às vezes não é fácil, não é? E uma mãe com um filho complicado ou uma filha, eu acho que se conseguir, de facto, fazê-lo sair dessa sua escuridão, é um feito e um trabalho muito meritório para essa pessoa, porque de facto é uma responsabilidade muito grande nós darmos vida e sustentá-la de uma forma que ela seja de facto proveitosa a nível moral. E nem sempre às vezes se consegue, não é? Mas pronto, foi isso que há bocado o dar à luz me... Obrigado. Márcia, faz favor. Boa noite. Boa noite.
E aí, seguindo, quando todo esse movimento de dar à luz, de gerar, de gestar, eu pensei no desenvolvimento de virtudes, na gestação desses dons. E muito melhor, né? Anos-luz melhor do que as minhas palavras, estão aqui as palavras de Emmanuel. Então, achei um texto dele que ele fala nos dons do Cristo. E ele fala, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Está lá em Efésios 4:7. E aí, Felipe, ele resgata um pouco daquilo que você nos trouxe sobre a reencarnação, a passagem ao mundo espiritual. Ele começa dizendo que a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, mas em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Esse processo gestacional, né? Isso que está dentro de nós e que é a nossa batalha para deixar que floresça, né? Que cresça e que chegue ao seu ponto de dar frutos, que é sempre algo que Jesus traz. A gente vê os frutos, muitos exemplos nesse sentido. Ele diz que o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Olha o nascimento, aí a gestação de novo, Emmanuel trazendo para a gente. E aí ele toca naquele ponto que você trouxe sobre a morte, o renascimento, ele diz, e o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Então, esse parágrafo aqui, ele é como se fosse um resumo de tudo que foi colocado, que você trouxe, o que a Minda trouxe, o que a Nica trouxe, o que a Patrícia trouxe, a contribuição de todos aqui, que ele coloca que essa nossa alternância no mundo espiritual e aqui no mundo corporal, nós vamos plasmando essas virtudes, trazendo essas virtudes, deixando que algumas sigam seu processo gestacional. Algumas vão esperar um pouquinho, mas outras vão avançar nesse processo. E aí ele continua, daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela. Quer dizer, cresce em nós, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Então, esse é o nosso processo gestacional. Esse é o nosso processo em que nós vamos deixar ou trabalhar, colocar o nosso esforço, o nosso empenho para que esse processo caminhe. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura de plantas preciosas ao pé do lar. Então, ele começa, eu vou pular aqui e ele diz assim, não é o último parágrafo, mas é o parágrafo 8, ele diz, ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente
do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, que é o nosso fruto. É o fruto que viemos aqui gerar, o bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Então, tá nos dons de Cristo, está no Fonte Viva 25, e é um texto que, para mim, a gestação, Cristo trouxe todo o exemplo, a vivência, todo o amor para nós. E nós estamos nessa, ele coloca esse campo de luta, nosso animalidade versus espiritualidade, e deixar que tudo isso floresça em nós, os dons do Cristo, que estão latentes, são potencialidades da nossa alma, das nossas almas, para essa culminância que é alcançarmos esse estágio de amor pleno, amor perfeito, essa boa parte que nos cabe, essa gestação dessas boas obras, das virtudes em excelência que o Cristo nos trouxe como exemplo. Era isso, essa contribuição que eu queria trazer para o grupo refletir. Obrigada. Obrigado, Márcia. Várias são as referências no Evangelho sobre a luz, não é? Cristo fala para os discípulos: vós sois a luz do mundo. No Sermão do Monte também há aquela passagem: se os teus olhos forem simples, o teu corpo será luz, que é dar-nos aquela ideia de quando o espírito é luminoso, né, o seu perispírito não tem doenças, é mais depurado, consegue ir para outros tipos de mundos, né? Ou seja, à medida que o espírito vai evoluindo, a sua luminosidade se vai desenvolvendo, ele mais purificado fica, não é? Que é, no fundo, este processo gestacional de darmos à nossa própria luz, ou seja, o processo da autoiluminação, que é gerado no ventre, ou seja, bem no âmago nosso. Depois, também, aqui a expressão filho do homem. A expressão filho do homem é várias vezes utilizada, sobretudo no Evangelho de João, que, para além de ser uma expressão idiomática da cultura judaica, Jesus explica no Evangelho de João que filho do homem é filho da luz, né? E Jesus, sendo filho de Deus, na verdade Jesus é a grande luz para a humanidade. Então está gerado no ventre de Maria a luz, não é? A grande consciência, a grande luminosidade, que iria de facto clarear todas estas consciências que habitam este planeta e que nos vêm libertar da nossa própria escuridão através do processo de transformação íntima, que é disso que nós estamos sempre a falar, não é? Na doutrina espírita. Reforma moral, transformação moral, portanto, reforma íntima, tudo isso são analogias para este processo gestacional que é necessário fazer dentro de nós mesmos. Então, dar à luz é um primeiro passo para que haja um despertar, um renascer. Porque a partir do momento em que o Cristo nasce na vida de alguém, no centro, no ventre de alguém, tudo muda. É uma nova vida que se instala. É uma nova forma de ver a vida. É como se fosse estarmos no mesmo local, mas com outra consciência. É estarmos a fazer exatamente o mesmo, mas agora com Cristo, agora com amor, agora despertos, né? Então, a presença do Cristo na nossa vida é, de facto, esse grande despertar espiritual. É esse grande parto para a vida espiritual. É esse grande despertar de consciência para aquilo que é
divino, para aquilo que é maior do que nós, é aquele nascimento de uma alma nova para que o homem velho, né, morresse. Então, todos estes símbolos são muito bonitos, porque é bonito ver uma pessoa evangelizada, não é? Alguém que a gente vê que é genuinamente boa, né? Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, né? Nós olhamos para aquele homem e vimos que não há ali nada falso, é tudo genuíno, é bondade pura, né? Ou seja, para termos essa luminosidade, porque é disso que se fala, não é? É necessário conquistas espirituais, não é? É tu poderes ser simples, mas ao mesmo tempo irradias, não é? Porque o espírito luminoso, ele é assim, ele irradia à sua volta, ele ilumina quem está perto, porque no fundo é permitir o nosso processo iluminativo está diretamente proporcional também à forma como iluminamos os outros, à forma como ajudamos os outros a serem iluminados e a ficarem luminosos. E isso é espetacular, porque nós estamos habituados a tudo para nós, não é? Eu sou iluminado, tu é que és iluminada, e depois, não é? Ficamos aqui num egoísmo, ainda que subvertido. Mas quando, de facto, permitimos que outros possam brilhar, permitimos que outros possam crescer, permitir que outros possam despertar, é de facto muito importante, porque ver os outros brilhar é sinónimo de quê? De evolução espiritual. É sinónimo que ficas feliz com o brilho do outro. E nós vimos que na nossa vida diária, vimos que os processos de inveja, de ciúme, parece que o brilho dos outros nos minimiza. Né? Parece que o talento do outro nos faz sentir pequeninos. E deve ser exatamente o contrário. Nós ficarmos felizes pelas conquistas alheias. Nós fazermos parte de que, ou seja, de uma grande família, não é? Nós quando nos sentimos com família, não é? Nós gostamos de ver as pessoas que amamos bem, não é? Uma mãe para com um filho, um amigo para com uma amiga, pessoas, almas que nos são queridas, não é? Quando realmente gostamos uns dos outros e ficamos muito felizes com o sucesso dos nossos amigos ou dos nossos familiares. Portanto, nós todos temos esta capacidade, que é a capacidade luminífera do próprio perispírito, que advém do quê? Da transformação interna do espírito. Então, todos nós seremos luminosos. Estamos a caminho disso. O André Luiz, acho que é no livro Mensageiros, que pela primeira vez ele começa a ter luz. Então aquilo é um momento incrível, que ele está numa montanha, salvo erro, e começa a perceber-se, começa a irradiar. Fruto da conquista, da gestação toda que ele havia feito no nosso lar, quando começou a servir, quando começou a compreender melhor a verdadeira vida espiritual, e isso é o nosso processo também. Portanto, dessa consciência que se vai alterando à medida que vamos vivendo, do processo da autoiluminação que vamos fazendo em nós mesmos nesta nossa caminhada. A verdade é que tudo à nossa volta tem esse propósito, o propósito da nossa autoiluminação. Nica, faz favor. Oh, Filipe, isto não tem a ver mas eu acho que sim, tem com o nascer dentro de nós de Jesus. Eu, no fundo, tenho duas famílias espirituais. Tenho aquela que me despertou de facto para esta vida mais consciente, mas depois tenho esta que me ajudou a que a minha luz brilhasse um bocadinho mais. E é essa dualidade que eu sinto dentro de mim. No entanto, eu na vida real também tenho duas famílias. Tenho a família da mãe, tenho a família do pai, e não é por isso que eu me vou deixar de dar e delas de alguma forma se complementar.
pronto. E eu agora, quando o Filipe estava a falar na questão de nós deixarmos a nossa luz sair de nós, eu acho que foi isso que me começou a acontecer um bocadinho mais, quando comecei aqui nesta casa, sem me exigir em grande, como é que eu ia dizer, aceitaram-me como eu sou, não sou fácil. E depois não me exigiram certificados, nem graus de aprendizagem, nem aceitaram-me, que a minha boa vontade, que eu isso sei que tenho e muita. E acho que é isso que às vezes nós temos que deixar também que aconteça em relação aos outros que estão à nossa volta. É darmos essa oportunidade de eles se mostrarem também espiritualmente, não é? Porque há pessoas que às vezes não sabem como e, no entanto, têm lá uma luz imensa dentro. Só que, pronto, não sabem que a têm e também nunca surgiu aquela oportunidade deles reconhecerem essa luz também. Eu acho que este trabalho aqui é importante nesse sentido, independentemente de sermos mais, sermos menos, ou em idade, ou em aprendizagem, ou em capacidade de entendimento ou não, todos temos a oportunidade de mostrar a nossa luz. E eu acho que isso é o mais importante. E esse trabalho é muito, muito meritório em relação ao Filipe, teve essa capacidade de respeitar e de entender a luz própria de cada um e tentar que ela, de alguma forma, se desenvolva mais. E isso é um renascimento, e isso é uma vida sempre nova, e isso é sempre sair da escuridão. Reparem uma coisa, isso não é mérito meu. Para Deus não há inválidos. Para Deus não há inválidos. Então quem somos nós para invalidar alguém? Quem somos nós para mexer nos destinos de cada um? Da mesma forma como nós damos total liberdade para o acolhimento, também temos que dar total liberdade para a partida. E as coisas têm que ser exatamente assim. Portanto, no que nos cabe a nós temos que estar sempre prontos para acolher, sempre prontos para receber. Agora, não vale a pena nós estarmos aqui a coagir ninguém para ficar, a impor alguém para ficar, a meter medo a alguém porque sair daqui acontece isto ou acontece aquilo. Isso não faz sentido. Cada um tem de estar conforme deve estar, sentir que faz sentido estar. E só assim é que as pessoas podem ser libertas. Porque para estarmos aqui temos que sentir que faz sentido estar aqui. Estar aqui obrigado, não aproveitamos nada. Então vale mais ir aproveitar noutro sítio ou noutro local. Mas quando estamos aqui, que estejamos em espírito e em verdade. Procurar de facto aprender tudo aquilo que o texto tem para nos ensinar. Então é um pouco por aí. Ora bem, então queria trazer aqui uma ideia que é o sentimento da mãe para com o filho. O amor da mãe para com o filho. O carinho que a mãe tem para com o filho. Aquele momento sublime, né, em que a mãe olha para o filho e contempla, né, a criatura, contempla o menino ou a menina. Ou seja, há ali esse encontro divino, não é? No fundo, também pode ser transportado para a forma como nós devemos olhar para os nossos partos, para aquilo que fazemos na vida. Os olhos do amor, não é? Os olhos para olhar para algo muito amado, não é? Para o nosso trabalho, para o fazermos com amor, para aquilo que vamos realizando, para que façamos com amor, como se tratasse do amor de um pai ou de uma mãe para com um filho. Vai entender? Ou seja, o trabalho que fazemos em nome de Jesus, o tempo que passamos no serviço, tenha sempre essa perspectiva da mãe para o filho, ou seja, deste amor maior, deste cuidado que temos que ter da contemplação das obras, das nossas obras e do objetivo com que fazemos as coisas. Isso de facto também é muito bonito, porque parte de nós, não é? Um filho parte de nós.
é a nossa cara, é o nosso sangue, é o nosso DNA, traz traços. Ah, exatamente. Ali. Quem é a Nica? É você com o Filipe? É o meu Filipe, Pois. no dia a seguir ele ter Ah, nascido. exatamente, olha aí que bonito. Pronto, é essa complicidade, sabem? Com aquilo que nós vamos fazendo. É termos orgulho, mas aquele orgulho bom daquilo nos representar, né? Dos nossos serviços serem uma representação, uma extensão nossa. E isso é muito interessante também vermos este prisma. Diga lá, Nica. E isto foi ele que me ofereceu a mim, porque eu tinha esta fotografia em tamanho pequeno e ele este ano, no Dia da Mãe, ofereceu-me esta, porque ele diz que é aqui que percebe que é meu filho. Pois. Mas reparem, depois também há esse verso da medalha, que é a reciprocidade daquilo que construímos com amor. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem o Divaldo Pereira Franco, com todo aquele parto da Casa do Caminho. Né? Ver todas aquelas pessoas, aquelas mães, aqueles meninos. Né? Ou seja, a obra exterior faz uma representação da obra interna, não é? Da dedicação dele à doutrina. Mas reparem, né, depois quando ele recebe o verso da medalha, não é? Ou seja, recebe a gratidão de todos aqueles a quem ajudou. Uma vez estava no trabalho mediúnico, tive assim um grande flash, que era assim, era nós sermos recebidos, neste caso estava com o Tó, por todas as pessoas que nós ajudamos enquanto passámos aqui pela Terra. Ou seja, todas aquelas pessoas para quem contribuímos para uma vida melhor. E isso são as bênçãos de Deus, não é? É aquilo pelo qual nós gostaríamos de ser recordados, celebrados, né? Por alguém que construiu o bem, por alguém que se renovou, por alguém que se esforçou, por alguém que lutou, por alguém que viveu adversidades, mas que sempre caminhou, como eu costumo dizer, nem que seja a rastejar, né? Aquele espírito perseverante, aquele espírito que não dobra, aquele espírito que está convicto, que segue. O Paulo de Tarso é um exemplo disso, não é? Ou seja, um foco de tal ordem que fez com que ele, lá está, depois dissesse que já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então Paulo traz este esforço de gestação crística, né? Daquele discípulo que é potente pela forma como ele se entrega, pela forma como ele renasce. Porque a queda do cavalo é o renascimento de Paulo de Tarso. Ali há uma nova vida. Com muito esforço, todas as etapas, porque pode haver abortos na gestação. Pode haver muitas probabilidades de haver abortos. E aborto no sentido figurado, não é óbvio. Mas as pessoas que desistem, as pessoas que dizem que não aguentam, as pessoas que não são resilientes o suficiente, e é que Deus nos livre, não é? De não ser essas pessoas, não é? Que por circunstâncias da vida perdem a fé, e nós estamos fartos de ver isso. Mas que Deus nos proteja disso, não é? Nós já compreendemos a nossa necessidade também espiritual. Só que é assim, são escolhas que a gente faz, não é? E, portanto, a cada um segundo as suas escolhas e segundo as suas obras, não é? Costumo dizer. Portanto, são escolhas que nós fazemos. Mas os espíritos alertam-nos com muita veemência. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não é? E nós termos acesso a este estudo, à doutrina espírita, é de facto uma riqueza muito grande que todos nós temos. Portanto, cabe-nos agora cada um que trilhe o seu caminho, não é? Em conjunto, mas o processo é individual. Nica, faz favor.
Era só, eu acho que esta noite dormi menos bem, porque acordei cansadíssima e acordei várias vezes durante a noite. E a última vez que acordei tinha uma imagem assim menos positiva, mas acho que antes de acontecer essa imagem que deve ter havido outras mais positivas. Mas eu tenho a impressão que esta noite andei a salvar vidas, porque essa última imagem que me ficou era de alguém com uma bomba na mão. E eu acho que andei por esses caminhos de pessoas que estavam com vontade de terminar com a vida. E essa imagem ficou porque eu, entretanto, acordei a rezar um Pai Nosso. Dei por mim sentada na cama a rezar um Pai Nosso. E não sei se eu com essa pessoa, com esse espírito, tanto cá ou não, se eu consegui de facto fazer alguma coisa. Mas isto é para explicar que eu hoje, de alguma forma, também, se calhar, tornei a ser mãe de alguém. De noite, sem eu querer, dei a hipótese dessa pessoa reconsiderar a vida de alguma forma. E eu acho que isso é uma coisa que nós não temos consciência, mas que deve ser maravilhoso um dia quando chegarmos ao lado de lá e pudermos, se calhar, ter essa percepção de que não dormimos, que continuamos a trabalhar e quando conseguimos trabalhar numa coisa proativa e pró-vida ou pró, seja assim pró, qualquer coisa de bom e de útil, deve ser de facto também a mesma sensação do que dar à luz um filho. Acho que deve ser um ato muito gratificante, digo eu. Apesar de estar aqui assim um bocadinho camoca, mas pronto, quer dizer, acho que é uma consequência menos agradável, mas de facto o trabalho se calhar foi bom, não é? Muito bem, obrigado, Nica. Ok, então vamos passar aqui para a segunda parte do versículo, que fala a quem chamarás pelo nome de Jesus. Isto tem uma força incrível. Os nossos amigos protestantes dizem em nome de Jesus, não é? Eles reforçam muito, de facto, o nome de Jesus. Depende do significado que cada um lhe dá, não é? Mas estava aqui a refletir sobre chamar pelo nome de Jesus. Quando é que nós chamamos pelo nome de Jesus? Diz lá, Fernanda. Quando estamos muito aflitos, normalmente é quando nos chamamos. Pois é. E por que é que chamamos quando estamos muito aflitos? Quando nós reconhecemos a superioridade, quando reconhecemos a potencial ajuda, nessa altura é que nós reconhecemos. Mas quando saímos desse registro, deixamos de reconhecer. Daí a importância não só da oração, mas também do louvor. Louvar ao Cristo. Porque louvar ao Cristo é o quê? É uma forma de reconhecer Jesus e toda a sua luminosidade e toda a sua... Ou seja, é tu estares bem e poderes dizer gratidão, Senhor. Não é? Não só quando estás mal, mas nos momentos de maior alegria, tu poderes também conectar-te com Ele. Nós muitas vezes esquecemos-nos disso, de agradecer e chamar pelo seu nome em momentos de graça. E isso muitas vezes ainda faz parte de uma educação que é necessário fazer, ainda por nós. Então, quantas vezes no íntimo dos nossos corações nós chamamos por Jesus? Senhor, ajuda-me. Ajuda o meu filho, ajuda a minha mãe, ajuda a minha avó, ajuda o meu avô, ajuda o meu neto,
Quantas vezes nós fazemos este movimento de clamar pelo Cristo? No fundo, reparem, esses clamores é como se nós fôssemos mendigos de luz. É a nossa alma, do mais puro que há dentro de nós, a clamar pelo Cristo. Que no fundo é clamar por um ambiente interno de paz. Nós, quando estamos com perturbação, clamamos por paz. Clamamos para que estejamos bem, para que nos sintamos bem. Porque a nossa preocupação, às vezes por interposta pessoa, tira-nos a paz. Mas isso são tudo momentos que promovem profundas reflexões em nós mesmos. Então, eu lembro-me de uma passagem minha, né, que eu estava de grande angústia, e que fiz pela primeira vez a minha prece sentida. Clamei pelo nome. E hoje aqui estou. Mas tudo começou aí. Quando a vida se me apertou, né, e quando tu te rendes. Só quando tu te rendes, acendeu o pirilampo. É como se estás apagado, estás morto em ti mesmo e não consigo mais. Tlim! Olha, acendeu um pequeno pirilampo. E a partir daí, inicia-se uma nova jornada. Ele começa a entrar, começa a fazer morada connosco, começa a mexer nas nossas trevas, começa a ser candeia, começa a colocar a candeia, a luz, para que nós começamos a ver e depois começamos a olhar para nós e epá, olha, já consigo ver as paredes do meu quarto íntimo. Mas a luz tem que ser colocada em cima, não é? Quantas vezes nós temos a nossa luz debaixo do módio, não é? Debaixo das mesas, às vezes cheios de pó, candeeiros cheios de pó, por limpar, cheios de teias de aranha, não é? E a pouco é necessário ir lá com um paninho, não é? Tirar a lama, tirar as teias de aranha. Só que isso dá trabalho, que é necessário nós irmos buscar outra gente, é necessário irmos buscar, molhar se calhar um paninho para que aquilo possa sair melhor, e vamos ter que nos limpar, vamos ter que nos purificar. E esse símbolo é aquele símbolo do Cristo a lavar os pés aos discípulos. A lavar-lhe os pés, no fundo é lavar-lhes os sentimentos, lavar-lhes a alma, para que a luz que há em cada um de nós possa vir ser manifesta no nosso exterior. Silvinha Freitas, se faz favor. Me fez conexão com o texto que a Nica trouxe no início, né? Quando é que Jesus nasceu para cada um de nós, né? E nessa ânsia realmente dos momentos mais aflitivos, dos momentos mais difíceis, mas também é aquilo que você trouxe, é o momento que pode ser o momento mais transformador. E às vezes a pessoa precisa chegar mesmo ao fundo do poço para perceber que não dá mais para cair, né? Agora eu só posso subir. E daí esse é um processo que dói, né? Dói, mas ao mesmo tempo desiludir-se é necessário, né? Então, e é importante, porque na ilusão ninguém cresce, né? Então, O problema é que só se desilude quem anda iludido. E a constatação de que nós andamos iludidos é uma ferida grande, uma chaga que se abre no orgulho. Então, a ideia é deixar de resistir. Porque nós tantas vezes resistimos a tanta coisa. Tantas vezes resistimos ao Cristo, não é? Às vezes queremos dominar tudo, queremos ter tudo sob controle, queremos
a fazer gestão disto, fazer gestão daquilo, que deve ser feito, na verdade, não é? Mas sempre com um período de ponderação, sabendo, porém, que nós, em última análise, não controlamos nada, não é? Controlamos as nossas escolhas, sim, mas dentro também de um certo espectro. E, portanto, nós muitas vezes, quando é tal história, deixar de resistir, mas ao mesmo tempo criar esta ligação forte com Ele. E isto é muito importante. Nós termos Jesus como um grande amigo. Porque se formos à etimologia da palavra, Jesus, salvação. É no seu nome. É no nome de Cristo que vamos ter a salvação. É nos seus ensinos que teremos a nossa própria salvação. Salvação do quê e de quem? De nós mesmos. Somos nós. São as nossas imperfeições que nos escravizam. É eu querer perdoar e não conseguir, fico escravo dos meus sentimentos, do meu remorso. É eu querer ser bom e não consigo, porque tenho ataques de raiva, enervo-me com as pessoas, é como outra. Eu sou calmo, as pessoas é que me enervam, não é? Eu calmo sou, as pessoas é que me enervam. Pois, é isso. Enervam-te porquê? Porque não consegues ser calmo, não te consegues controlar, não consegues moderar o teu feitio, o teu orgulho, e por isso queremos sempre, queremos sempre corrigir o outro, muitas vezes, não vendo que o processo é contigo, não é com o outro. O processo é contigo, não é com o outro. Por isso Jesus se deixou bater. Porque o processo não era com ele, era com o outro. Não era com o outro, era com ele. Jesus nada podia fazer. Jesus não resistiu, estão a ver? Simplesmente amor. Mas isso é um conceito que ainda nos é muito difícil. Aquele amor que tudo suporta, não é? Na carta de Paulo. Tudo suporta, é paciente. Nós ainda não temos isso. Um dia, quiçá, mas temos que nos esforçar. Então, chamar pelo nome de Jesus é algo muito significativo para as nossas vidas. Porque chamar pelo seu nome é reconhecer a sua autoridade. Tudo posso naquele que me fortalece. É o reconhecimento de que, independentemente das circunstâncias, Ele sempre estará connosco. À distância de uma prece, à distância de um bom sentimento, à distância de uma boa ação. Então a ideia é que nós chamemos por Ele sempre que nos apetecer. Eu acho que é um pouco por aí. Sempre que nos apetecer. Ele sempre estará cá para nos ouvir, para nos inspirar. Os bons espíritos sempre estarão connosco, que trabalham em seu nome, que se manifestam em nós, na nossa vida, como os anjos gabriéis, mas que estão mais próximos de nós. Então é claro que não vamos ter o Cristo fisicamente perto de nós, mas teremos um outro anjo Gabriel, um outro querubim, um outro espírito amigo, uma outra mãe, um outro pai de outra vida, uma outra alma amiga, uma outra irmã, um outro irmão, certamente nos vai ajudar. Então, nós, em todas as circunstâncias da vida, possamos chamar por Ele. Que o entendamos como nosso Salvador, não é? nosso modelo e guia, nosso mestre querido, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso rabi, aquele encontro de Maria. Eu adoro aquilo. Rabone. Maria, Rabone. Quando ela olha para ele, diz aquilo. Já viram que é nós vermos assim
uma alma amiga que nós não vimos há muito tempo. E quando olhamos para ela, né, para os olhos, quando olhamos para alguém que nós gostamos muito, mas que não vimos há muito tempo, e há aquela sensação de... Estão a ver quando os familiares se encontram no aeroporto, quando vêm os imigrantes ou quando vêm as famílias, não é? As pessoas correm umas para as outras e abraçam-se e beijam-se. Tem ali parece que aqueles abraços é só corações, é só corações daqueles abraços, não é? Parece que é assim, puf, só corações assim. Então, é com esse sentimento desse tipo de, que é quase banda desenhada, não é? Mas que falemos com ele, porque na verdade é esse o sentimento que Jesus tem para connosco. Todos nós somos profundamente amados por ele. E ele, quando nós falamos com ele, quando elevamos o pensamento a ele, ele sempre nos abraça e nos acolhe com a mesma veemência que esses familiares no aeroporto acabam por se abraçar. Então, vejam que bonita analogia esta, daquele que está há muito tempo sem estar com familiar e depois de repente faz uma prece e vincula-se ao seu amor. Imaginem um ateu que passa anos, anos e anos e anos sem fazer uma prece. E depois, no seu quarto, numa noite escura, faz uma prece e é abraçado por Nosso Senhor. Eu sinto que nessa noite foi a noite mais escura do ponto de vista terreno, mas foi a noite mais luminosa que eu já tive na minha vida. E por isso, dou graças. Faz favor, Patrícia. Obrigada, Felipe, tudo muito lindo que você falou, muito emocionante, realmente. A gente vai sentindo cada vez mais essa vontade de querer estar ao lado do nosso mestre, dessa presença, dessa influência. E enquanto você estava falando, eu lembrei de uma outra frase. Ele nos disse, né, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, realmente, essa luz que ele vem trazer é uma luz de grande alegria, né? De grande... da reconexão dos filhos com o verdadeiro Pai, né? Para a gente conseguir trilhar o caminho da comunhão com o Pai, né? Voltarmos aí para a casa do Pai, o bom filho a casa torna. E vem o irmão mais velho aí, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com todo a sua caridade, né, a sua compaixão, trazer essa luz para deixar aqui entre nós, para que a gente encontre ela dentro de nós e faça, né, luz para outros poderem encontrar esse caminho também de retorno para o Pai, para o verdadeiro Pai, que a gente precisa buscar esse despertar em nós, entender as mensagens realmente, vivê-las e nos conscientizar da nossa essência, da magnitude da nossa essência, né? Somos todos deuses. Que assim seja. Nica. Eu acho que depois desta conversa que nós aqui tivemos e deste despertar e nascer e o sentimento maternal e tal, eu agora quando olhei para a fotografia eu consigo situar-me naquele momento e o que é que eu estava a sentir. E eu acho que tanto o Pai como Jesus como Maria devem ter este sentimento que eu senti por aquele filho. Acho que é assim uma coisa que não tem explicação, que é o tal amor puro. Eu acho que é a pureza maior de amor, quando existe, de facto, que é esta ligação
que sai de dentro para fora. E agora neste exemplo que eu estou a dar é exatamente o oposto. Ela vem de fora de mim para dentro e liga-se. E eu sinto quero sentir esse sentimento que eu tive naquela hora e naquela circunstância. E acho que isso é uma memória muito boa para eu conseguir ligar-me a alguém que deve sentir o mesmo sentimento que eu senti por aquela criança e naquela circunstância. E isso realmente é uma coisa muito consoladora. Muito consoladora. Muito bem. Obrigado, Nica. Ai, meu Deus. Eu sou um bocadinho casca grossa, mas tenho sentimentos. Temos um presente aqui. Temos aqui um presente para aniversariante. Ora bem, então tenho aqui uma passagem que se chama Espíritos de Luz, que fala sobre os espíritos de luz, não é? E é uma passagem de Emmanuel, ele diz... Emmanuel começa aqui a falar sobre... se falássemos a linguagem das trevas, ou seja, se entrarmos pelos caminhos mais tumultuosos, diz ele que isso seria para eles tão somente motivo de maior compaixão. Os espíritos de luz são pacientes, em todas as manifestações são benignos, não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade, tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. É isso que Jesus fez. Sempre creu em Deus, tudo suportou, tudo espera e tudo sofreu. E é isso que todos nós temos que aprender. A tudo suportar, a tudo crer, a tudo esperar e em tudo sofrer. E em tudo amar, acrescentaria. Não é? Então, amigos, quem é que quer fazer a prece final? Para cantarmos os parabéns à querida Paulina. Eu posso fazer, Filipe. Muito bem, Helena, obrigado. Então, continuando na elevação deste amor ao nosso Mestre, ao nosso irmão, ao nosso Pai Criador e à nossa Mãe Maria, aos anjos que nos acompanham, aos nossos irmãos espirituais. Eu hoje estou muito agradecida, estou muito emocionada pelo amor que Maria nos teve, pela sua doação, pois no seu ventre ela gerou vida para nós. Gerou vida. Jesus é a nossa vida. Ele nos deu vida, nos abriu o caminho para a vida eterna. Nos deixou todos os ensinamentos. Nos deixou tudo o que é preciso para que possamos ter vida abundante, ter uma vida de luz, de elevação, de caminharmos com fé, com coragem. Ele deu o exemplo
Ele tudo passou por nós. Ele tudo nos deixou. Gratidão eterna, Mãe Maria, pela dávida que cresceu dentro de ti. Ele se fez homem, se fez verbo. Ele nos deu vida. E essa vida que todos nós temos, que todos nós vamos sentindo a cada dia e se vai revelando a nós, cada um à sua maneira, da maneira que precisa senti-la. Mas Ele está conosco. O seu nome tem poder. O seu nome transforma as nossas vidas. E neste estudo hoje, maravilhoso, com reflexões maravilhosas, que nos embala, que nos leva até ao mundo espiritual. Uma elevação enorme, uma elevação imensa. Gratidão a todos os irmãos que estão presentes e colaboraram ativamente neste estudo. Muito obrigada pelo vosso esforço, pelas revelações que tiveram. Eu agradeço a todos nós, todos vós, irmãos aqui presentes. Foi uma noite maravilhosa. Obrigado, querido Filipe, pela oportunidade que nos dás de aprendermos a cada dia, aprendermos cada vez mais. E assim, agradecidos por esta noite, vamos dar por encerrado o estudo do NEP. Muito obrigada a todos. Assim seja.